Mais uma vez esteja no seu coração nesta manhã. Vamos dar início a mais uma aula, caminhando para o fim do livro de Apocalipse. Então vamos orar, porque mais uma vez temos um volume grande de matéria, de informação para ser transmitida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta manhã, por esta oportunidade de estar na sua casa e de mais uma vez nos apresentar para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações a tua palavra, o entendimento correto da tua palavra e trazer, Deus, edificação e ao mesmo tempo conforto e paz diante de tantas lutas que enfrentamos e daquilo que o mundo caminha, ó Pai, para esses dias finais que o Senhor revela na sua palavra. Que o Senhor continue nos dando, ó Pai, a sabedoria para nos posicionar por meio de nossas decisões, que o Senhor conforte os nossos corações, Pai, no meio de tantas adversidades, mas sobretudo nesse momento que o Senhor fale conosco, que haja um ambiente espiritual favorável para a ministração da Tua Palavra. Coloca, Deus, as Tuas palavras na minha boca e assim nós oramos. E nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos dar início à aula número 19, é continuação da aula passada, né, falando sobre as vozes da queda da Babilônia, e eu faço uma rápida revisão em 2 slides, salvo engano, né, com relação à aula 18. Né? A Babilônia não é apenas a Babilônia escatológica, né? Ou seja, o sistema religioso, econômico, político, sem Deus e anti-Deus, mas sim a Babilônia atemporal, né? Ou seja, o mundo como centro de sedução em qualquer época, né? Então nós já falamos de diversos tipos de Babilônia e que conotam, que dão esse entendimento de uma Babilônia atemporal, ou seja, não tem um tempo definido, né? A letrinha A na frente, ela quebra essa ideia de um tempo fixo estabelecido, né? É um símbolo de rebelião humana contra Deus, é o sistema do mundo, né, que se opõe contra Deus. No capítulo 17, né, nós estamos estudando a 6ª sessão, compreendida entre os capítulos 17 a 19. Hoje nós vamos, né, estudar o capítulo 18, a segunda metade, e o capítulo 19, encerrando a 6ª sessão, para que na semana que vem, né, possamos dar início à 7ª sessão. Então, no capítulo 17, a Babilônia era a grande meretriz, né, a religião apóstata, em contraste com a noiva do Cordeiro, né, a igreja verdadeira. E no capítulo 18, a Babilônia é o mundo, né, a cidade profana, a cidade da luxúria, né, a morada dos demônios, em contraste com a Nova Jerusalém, a cidade santa, a morada de Deus. Um contraste, então, entre a meretriz e a igreja e o mundo e a Nova Jerusalém. No capítulo 18, né, João ouviu 4 vozes que sintetizam, né, a queda. E essas 4 vozes, dessas 4 vozes, 2 nós já falamos na semana passada, que são a condenação e a separação. E hoje nós vamos concluir com a lamentação e a celebração. Obviamente que a celebração é do povo, né, de Deus, né? Mas isso representa a queda da Babilônia. E aí, no segundo slide, né, de resumo da aula passada, né, no que tange a voz da condenação, né, a queda da Babilônia é um fato consumado nos decretos de Deus, né? E se foi consumado aquilo que Deus diz que vai acontecer, né, irá acontecer. Nas outras sessões, né, como nós estamos estudando sessões paralelas e progressivas, nós já, obviamente, que nos deparamos com o destino final da Babilônia, né? E aqui, com mais detalhes, né, nós estamos chegando ao mesmo fim que foi chegado na penúltima sessão, né? E é decorrente da sua devassidão moral, espiritual e econômica, né? Então esse é o motivo da condenação de maneira bem abreviada. E a segunda, né, a voz da separação, então a voz da condenação, a segunda voz da separação. É a ordem de Deus para a sua igreja sair desse sistema do mundo, né? Ou seja, e além disso, dar motivos, razões para esta decisão, né, para o cumprimento dessa orientação.
né? Então, primeira voz, condenação, segunda voz, separação, e agora vamos estudar a terceira e quarta vozes. Então, mais uma vez, fatiando, né, o capítulo 18, né, mais uma fatia, não é a última, ainda existem mais alguns versículos, mas aqui fala sobre os lamentos dos admiradores da Babilônia. Vamos lá. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora, chegou o teu juízo. Então vejam, uma limitação de tempo relativamente pequena para a consumação do juízo. E obviamente que é autoexplicativo, né? A benevolência, a paciência, a longanimidade de Deus, né? Até o dia, né, em que os corações não se convertem e cada vez mais duros, chega o dia, né, do juízo final, né? E aí, obviamente que todo o tempo que tinha para uma transformação já foi dado. Então agora é um tempo menor de consumação, né? Uma só hora. Mas obviamente estamos falando de uma linguagem simbólica. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. E agora, né, nos versículos 12 e 13, vocês vão ver uma lista de quase 30 itens, né, que vão ser apresentados. Então vamos lá: mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Mais ainda, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, e de cavalos, carros, escravos e até mesmo almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, porque em uma só hora, mais uma vez aqui reforçando o que foi dito, ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, né, ou seja, 4 elementos aqui, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira de seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam mais uma vez: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada, né? Então nós entramos na terceira voz, a voz agora da lamentação, né? Então, o lamento dos reis e dos homens poderosos, dos homens de influência da terra, né? Esse texto que nós acabamos de ler, ele aponta 3 diferentes grupos, né? 3 diferentes grupos com 3 diferentes, né, momentos de lamento. Então, esse é o primeiro.
né, contemplando reis e homens poderosos, homens de influência na terra. Então esses reis são os políticos e aqueles que se renderam às tentações da Babilônia e desfrutaram dos seus deleites, né? Então nada diferente do que já olhamos, né, contemplamos com os nossos próprios olhos no dia de hoje. Babilônia é vista como, mais uma vez, né, o sistema político que se assolou ao mundo, que se associou ao mundo. Os políticos governados pela luxúria, ganância e soberba vão ficar amedrontados quando esse sistema entrar em colapso e vão chorar e lamentar em alta voz, né? Então há uma dependência muito grande, né, desse mundo para com esse grupo, para com essas pessoas, para com os ímpios. E obviamente que quando isso tudo acaba, né, é como se, né, aquele termo que a gente escuta por algumas vezes, é o meu chão, né? Eu não tenho mais chão, né? Então acontecerá nada diferente com esse tipo de grupo. O segundo grupo, o segundo lamento vem dos mercadores, né? Os mercadores são aqueles, quem são? Os empresários, negociantes e todos aqueles que têm colocado o coração nas mercadorias e deleites do mundo. Eles choram porque, de repente, suas mercadorias simplesmente perderão todo o valor, não terão valor, né? Ou seja, o dinheiro que tinha, o luxo que tinha, a riqueza que tinham, o coração, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, o coração devoto às coisas materiais, e no momento que isso não mais existe, imagina a profundidade da tristeza, né, que vai acontecer. De repente, tudo aquilo que lhes proporcionava prazer vai simplesmente desaparecer. E aquilo que em que confiam e tinham prazer, não vai mais poder salvá-los, né? Então, a gente sabe, né, que muitas pessoas acreditam que o dinheiro pode tudo, ou quase tudo, né? E inclusive salvá-los de adversidades em suas vidas, né? E vão constatar que, na verdade, é um grande engano, né, em suas mentes. A Babilônia, o mundo louco pelo prazer, vai ficar completamente desamparada. João, ele cita cerca de 30 artigos de luxo. E é interessante que essa lista de carregamentos, né, que pertence à Babilônia e perecem, inclui, né, ou seja, fazendo a lista, elencando esses quase 30 itens, 29 itens de luxo, a gente pode segregá-los, né, em 4 importantes grupos, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano, né? Lá no finalzinho do versículo 13 a gente viu até mesmo alma dos homens, né? E qual é a importância dessa informação? Para isso aqui. Por isso, quando a Babilônia perece, o caos econômico ele é completo, porque a dimensão, estamos falando de uma linguagem simbólica, né? Mas isso dá uma amplitude dos reinos envolvidos, né? Então isso dá uma mensagem, né, de que o caos econômico é completo. Aqui está a queda de todas as Babilônias, é a queda final do reino do anticristo e o fim de todas as coisas. E o terceiro grupo, né, são dos homens de navegação. E como eu disse, né, quando a gente estava fazendo a leitura, né, ali estavam relacionadas 4 classes: pilotos, passageiros dispostos a negociar, marinheiros e os que ganham a vida no mar, né, a saber, os exportadores, importadores, pescadores, né, e os mergulhadores em busca de pérolas. E aí, como uma mensagem, vamos dizer assim, uma análise sobre esses 3 importantes grupos, né, diria o seguinte: o desespero dos ímpios que colocaram sua confiança na riqueza e nos prazeres do mundo, né? Então, posto que os homens ímpios colocam toda a sua esperança nesse tipo de coisa, né, nas riquezas e nos prazeres dessa vida, quando o mundo e as coisas que há no mundo passarem, eles perecem juntamente com o mundo. A única coisa que vai lhes restar é um doloroso lamento, né? Não tem mais
o que ser feito, né? Toda oportunidade, todo o tempo foi dado por Deus para que mudasse mente e coração, né? Então vamos lá. A última fatia do livro de Apocalipse, capítulo 18. Ainda sobre os lamentos dos adoradores da Babilônia, né? O último versículo. Exultai sobre ela, ó céus, né? Nós vamos falar agora da quarta voz, que é a voz da celebração, né? Então, exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Subtítulo que contempla os últimos versículos do capítulo 18, a ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então vamos ler. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará. E nunca, jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra, né? Então há uma evidência, né, repetida aqui, né, da palavra jamais, né, que dá entendimento claro de que a destruição, né, será completa e definitiva. Então a quarta voz é a voz da celebração, né? Em contraste com o lamento dos ímpios, a igreja do céu, ela está celebrando a vindicação da justiça divina, a proclamação da justiça divina, né? A Babilônia, que se embriagou com o sangue dos santos e perseguiu a igreja, agora está completamente desolada, desamparada, né? A justiça de Deus, ela foi vindicada. O mundo passa, a Babilônia cai, mas a igreja de Cristo canta, né? E essa celebração, ela não é um grito de vingança pessoal. É importante deixar isso claro. Não é o canto de uma vingança pessoal, mas sim o regozijo pelo justo julgamento da parte de Deus, né? Então, pecados no céu não existirão, sentimentos que nos aproximam dos homens da terra não mais existirão. Então, por isso que o grande argumento que eu uso aqui é de que isso aqui, essa celebração, não é o grito de uma vingança pessoal, né? Como no mundo que vivemos, por vezes ou muitas vezes, é verdade, né? Mas sim o regozijo de estarmos diante de um Deus que é fiel para cumprir com aquilo que declarou, né? A ruína total da Babilônia é demonstrada, né? Então, assim como uma pedra arrojada no fundo do mar, Babilônia cairá para nunca mais se levantar. Depois da morte, vem o juízo. E depois do juízo, vem a condenação eterna, né? Então, depois da morte, que é o último elemento a ser vencido, né? A morte. Nós estamos já estudando, né, e numa ordem inversa daqueles que se apresentam no Apocalipse, né? Agora nós estamos vendo a queda inversa da ordem que foi de apresentação, né? Então o livro de Apocalipse começou apresentando o dragão, a besta que emerge do mar, o anticristo,
a besta que emerge da terra, o falso profeta, e depois a grande meretriz. E agora a destruição está na ordem inversa, né? Então a Babilônia, a grande meretriz, está sendo destruída. E mais adiante, nós vamos ver a destruição do falso profeta, do anticristo, por fim, depois, melhor dizendo, depois do dragão, Satanás, e por fim, o último a ser vencido é a morte, né? Olha, eu prefiro não fazer esse tipo de comparação, né? Mas existe muita associação do papado, né? Aí sim, do papado, né? Do passado, com figuras que estão no livro de Apocalipse, né? Então, nós já estudamos anticristos, por exemplo, né? Diversos anticristos se apresentaram ao longo dessa história, né? É claro que o que está por vir é o anticristo com A maiúsculo, né? Ou seja, é aquele que é diferente dos outros, mas ao longo da história, né, não são poucos os teólogos que associam, né, homens, entre eles os papas, né, como anticristo, como falso profeta, né, como homens que trabalharam contra o sistema, né, de Deus, contra os propósitos de Deus, tá? Então, terceiro, a Babilônia torna-se o lugar onde todas as coisas boas estarão ausentes, né? Então, a gente escutou, né, por diversas vezes a palavra jamais, né? Então aqui eu consolidei num slide, né, o que não haverá música, não haverá arte, né? Vocês devem se lembrar da palavra artífice, não tem suprimento, não tem luz, né? Porque Deus é luz, e se Deus não estará lá, serão trevas eternas, né? E não tem relação de amor também, né? Não tem relação de amor, ou seja, não tem casamento, poesia, sonhos. E aí eu coloquei um asterisco ali no casamento, né? Porque pode pairar na cabeça de vocês o seguinte: ué, se lá não haverá casamento, então no céu poderá haver casamento. E aí eu pergunto para a igreja nessa manhã: terá casamento no céu? Ou seja, Rafael, casado com Mariana, lá no céu, eles reforçarão os seus votos nupciais, eles casarão no céu, ou alguém que desejou Joaninha, Joãozinho, lá no céu vão se encontrar e vai haver casamento. Enfim, a pergunta é: haverá casamento no céu? Vocês não estão totalmente corretos. Mas deixa eu falar antes que vocês achem que eu estou gerando heresia dentro da igreja, né? Então, entre homem e mulher, não. Mas entre o noivo e a noiva, sim. Então, vocês têm cabeça para pensar. Não é só para botar cabelo. É para pensar. Sim. Mas haverá casamento no céu? Sim, com o noivo. Com o noivo, né? Presta atenção, hein? Babilônia, o sistema destruído do mundo, é um símbolo da oposição a Deus e a sua igreja, né? Então, assim, a gente está falando, acho que pela milésima vez, isso. Babilônia é a sede da feitiçaria, o espírito que substitui Deus por magias, e também o centro de perseguição à igreja, onde os profetas e santos, né, foram mortos. O ponto principal que devemos observar é que este mundo arrogante e sedento de prazer perecerá com todas as suas riquezas e prazeres sedutores. Nada impedirá o haja de Deus, por mais forte, valoroso e poderoso que possa ser, nada impedirá o haja de Deus, né? Os ímpios sofrerão penalidade eterna, assim Deus disse e assim Deus fará, né? Então, os céus celebram o casamento, né? Então, por isso que eu fiz aquela pergunta antes, né? Então, o casamento
e a vitória do Cordeiro de Deus. E assim a gente entra em mais um capítulo, né? Vamos estudar metade desse capítulo. Então, júbilo no céu. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Né? Então é aquilo que eu já disse para vocês, né? Estamos diante de uma linguagem simbólica, não simples de entender, certamente confusa para muitas pessoas, não clara, inclusive, para esta classe por todo, por conta da dimensão do volume de informações que são transmitidas. Mas uma coisa precisa estar clara, como está dito aqui, né? Cristo vencerá e a sua igreja fiel também estará reinando com ele. Então isso a gente não pode ter dúvida do que vai acontecer, né? Então vamos lá. Considerações gerais. Estamos chegando ao momento culminante da história da humanidade, né? Nos capítulos 1 a 11, nós vimos a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus enviou seus juízos sobre o mundo. Na segunda porção, né, contemplando os capítulos 12 a 22, que é o último capítulo, nós estamos vendo como esta batalha se torna mais renhida e agora o dragão, né, olha lá o quarteto do mal, o dragão, Satanás, o anticristo, a besta que emerge do mar, o falso profeta, a besta que emerge da terra e a grande meretriz, Babilônia, se juntam para perseguir o Cordeiro e a sua igreja, né? Então, ou seja, eles foram aparecendo, as coisas foram se avolumando, né? E agora vai ganhando contorno para a reta final, onde eles se juntam para este grande embate, né, com o Cordeiro e com a sua igreja. Nos capítulos 17 e 18, né, que nós acabamos de vencer, né, vimos como o sistema do mundo, representado pela falsa religião, e os sistemas político e econômico, eles entram em colapso, né? E agora, no capítulo 19, João ele tem a visão da alegria do céu pela queda da Babilônia, a alegria do céu pelas bodas do Cordeiro, o casamento com o Cordeiro, e a visão da gloriosa vinda de Cristo e sua vitória retumbante sobre os seus inimigos, né? Então, dito isso, primeiro tópico, os céus celebram o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. A meretriz que corrompia a terra e matava os servos de Deus, ela está sendo agora julgada, né? Então nós estamos avançando na história e dando mais detalhes daquilo que vai acontecer nos últimos tempos, né? Não, se a gente vai estar aqui, eu não sei. Isso eu não sei. Isso eu não sei. Não sei porque nós não temos o domínio do tempo, né? Mas pode ser? Pode ser. Né? Mas não temos o domínio. Por isso é que a importância de estarmos vigilantes, né? Porque tudo pode acontecer, como a gente já leu ali em vários versículos, de repente, né? De repente.
A meretriz que corrompia a terra e matava os servos de Deus, ela está sendo agora julgada, né? A condenação eterna do mal e dos malfeitores é um julgamento justo e verdadeiro. Deus, ele não pode premiar o mal, né? Ele é um Deus ético, né? Quando a Babilônia caiu, a ordem foi dada do céu o seguinte: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Jesus está julgando a meretriz, a falsa igreja, e casando-se com a sua noiva, a verdadeira igreja. Ao mesmo tempo em que a religião prostituída diz ai, a noiva do Cordeiro diz aleluia, né? Ou seja, num contraste imenso daquilo que vai acontecer. Para alguns crentes dentro das igrejas, né, isso já não tem uma chamada forte. Imagina para o mundo, né? Ainda que seja um contraste, uma distância enorme entre uma situação e outra, entre uma fala e outra, entre um sentimento e outro, entre uma percepção e outra, né? O mundo só olha para o seu umbigo, para os valores do mundo, e não está preocupado com o amanhã, o futuro, a eternidade, né? Vivem o hoje, preso ao hoje, preso aos valores, né, mundanos. O poder do mundo que é transitório está caindo. A grande meretriz, o sistema religioso, político e econômico que dominou o mundo e ostentou sua riqueza, poder e luxúria, entra em colapso. O mundo passa e na segunda vinda de Cristo, esse sistema estará completamente destruído. Consequentemente, os céus se regozijam, porque Deus está julgando os seus inimigos. Deus está no trono. Deus é a salvação, a glória e o poder. O poder da falsa religião caiu, as máscaras da falsa religião caíram, né? As máscaras, inclusive nos dias de hoje, né, elas mais cedo ou mais tarde, elas caem, porque nada oculto que Deus não revele para os seus escolhidos, para a sua igreja, para a liderança da igreja, né? Então, máscaras, né, nós não somos chamados a viver duas caras, duas facetas, né? Uma coisa dentro da igreja e outra fora da igreja. Os valores que pregamos ou escutamos dentro da igreja precisam ser os mesmos que vivemos, falamos e testemunhamos fora da igreja, né? Então, máscara, né, é uma coisa que Deus não se agrada. O falso sistema religioso é condenado por dois motivos, né? Corrompeu a terra com a sua prostituição e matou os servos de Deus, né? Então são duas ações fortes, né, contrárias ao povo de Deus e que obviamente que serão punidos, serão condenados por esses dois grandes motivos, né? Corrompeu a terra com a sua prostituição e não levou pouca coisa, ou seja, a reboque levou muita gente, né? E matou os servos de Deus, aqueles que estavam, né, proclamando o evangelho, aqueles que estavam cumprindo a soberana, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E em algum momento, no futuro, né, isso será, a conta, né, será acertada de maneira definitiva. É claro que não são impunes no hoje, mas no amanhã a conta será paga em definitivo. A condenação desse sistema do mundo é eterna, né? Então aqui eu quero deixar uma coisa importante, olha só. Não apenas o mal será vencido, mas os malfeitores serão atormentados eternamente. Agora preste atenção aqui, ó. Não existe nada de aniquilação, mas sim de tormento sem fim. Então, né, aniquilação é uma coisa que simplesmente termina, desaparece, é exterminado, né? Então, por exemplo, se alguém recebe uma rajada de fuzil, né, a morte ela é instantânea. O sofrimento durou 1 segundo, 10 segundos, pouco tempo. Então acabou. Não,
o que vai acontecer não é isto. O que vai acontecer é isto. Um tormento sem fim, né? Então, é algo bem diferente, né? Do que está vivo, fecha os olhos, acabou, pronto, não tem mais nada. E aí está encerrado. Isso é uma coisa, aniquilação. Isso aqui é algo bem diferente, né? Onde haverá a percepção do sofrimento por todo sempre. A igreja e os anjos adoram a Deus porque Ele está reinando. Deus sempre esteve no trono. O inimigo sempre esteve no cabresto de Deus. Mas agora chegou a hora de colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Chegou o dia do julgamento do Deus Todo-Poderoso. E todos os inimigos serão lançados no lago do fogo. Apocalipse é o livro dos tronos, né? Deus agora ele conquista os tronos da terra. O trono do diabo, ao quarteto, do anticristo, do falso profeta, da Babilônia, dos poderosos do mundo. Todos estarão debaixo dos pés de Jesus. Os impérios poderosos cairão, as superpotências econômicas cairão, né? Os déspotas cairão, né? Todo joelho vai se dobrar diante da majestade do Senhor, né? O coro celestial é unânime, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, que foi o último versículo a ser lido nessa fatia do livro, do capítulo 19, né? Então vamos lá. Mais uma fatia. O júbilo no céu continua. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a sua igreja, a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora somente a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, nós passamos para o segundo ponto, né? Os céus celebram o casamento da noiva com o seu noivo, o Cordeiro de Deus, né? Então vamos lá. Enquanto a meretriz... Onde é isso? Lá fora? Enquanto a meretriz, né, a falsa igreja, ela é julgada, a noiva é honrada. Então, enquanto a meretriz tem suas vestes manchadas de prostituição e violência, as vestes da noiva do Cordeiro são as mais limpas, as mais puras, de linho finíssimo, ou seja, demonstrando justiça, né? A noiva se atavia, mas as vestes lhe são dadas. A igreja se santifica, mas essa santificação, ela vem do Senhor, né? A igreja desenvolve a sua salvação, mas é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar, né? E aí eu me aproprio de um versículo na palavra de Deus que diz exatamente isso: desenvolvei a vossa salvação, como está escrito ali, em Filipenses capítulo 2. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor a Deus. Mais ainda, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, não há dúvidas de que esse processo de santificação, já que aqui está escrito que tanto o querer quanto o realizar procedem de Deus, a santificação, ela vem do Senhor. O Senhor inclina o nosso coração
para fazer aquilo que está alinhado à sua palavra, né? Então assim, um dia estávamos desgarrados, né? O nosso coração pecaminoso, nenhuma bondade havia dentro de nós, e Deus de alguma maneira nos inclina para poder se achegar a Cristo, né? De amar a Cristo. E a palavra de Deus diz que Deus amou primeiro a nós do que nós a Ele, né? Então, Deus ele começa a trabalhar, não pela, isso não está na Bíblia, mas pela dor e pelo amor, né? Mas inclinando o coração para chegar na igreja, mesmo de uma maneira desesperada, de maltrapilho, estropiado, mas Deus inclina para começar a fazer uma grande obra, né? Então, tanto querer quanto realizar pertencem a Deus, né? A gente pode, depois, num outro momento que não é o fórum, né, trabalhar sobre diante desta informação, né? Não sei se na mente de vocês está pensando isso, mas sobre a questão do livre-arbítrio, né? Que pode estar em conflito pode ou está em conflito com esta informação. Não é o fórum por conta do tempo que nós temos, né? Vamos lá. Essa é uma sobreposição aos desculpa, vou ver aqui, está aqui. Os bem-aventurados convidados para as bodas e a noiva são as mesmas pessoas, né? Então, aqueles que são convidados para o casamento e a noiva, está havendo, como eu coloquei aqui, uma sobreposição de imagens, mas representam a mesma pessoa, né? A noiva é a igreja e os convidados para as bodas são também aqueles que fazem parte da igreja. Os convidados e a noiva são uma e a mesma coisa. A eternidade será uma festa, felicidade, que nunca acaba, né? O noivo é descrito como cordeiro, preste atenção, ele quer ser lembrado pelo seu sacrifício pelo pecado. Como noivo da igreja, ele quer ser amado e lembrado como aquele que deu a sua vida por sua amada, né? As bodas falam da consumação gloriosa do relacionamento de Cristo com a sua igreja. O casamento de Cristo com sua igreja será um casamento perfeito, sem crise, sem divórcio, eterno. O texto registra esse glorioso encontro. Alegremo-nos e exultemos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Que dia glorioso certamente será esse, né? Vamos para a última fatia, se eu não estiver equivocado, do dia de hoje. Cristo, vencedor da besta e do falso profeta. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vamos lá, a mais figuras em linguagem simbólica, né? Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Fiel e verdadeiro se chama, Verbo de Deus se chama. E seguiam-no quem? Os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então está falando da igreja. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Então vejam como é que Cristo vai ferir as nações, com uma espada
afiada com a palavra, e ele mesmo as regerá como cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, mais um nome, como ele é conhecido, mas prestem atenção, e na sua coxa um nome inscrito. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de cavalheiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E aqui, a última parte: E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, Cristo, e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Marca da besta, 666, uma informação simbólica. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, Cristo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Olhando para esse versículo, que pergunta investigativa poderíamos fazer agora? Que pergunta investigativa nós poderíamos fazer com base nesse versículo? Não tenha medo, não. Vou dar a dica, vou apontar. Pergunta investigativa, porque está dito ali que na sua coxa tem um nome inscrito, né? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí a pergunta: Jesus terá tatuagem? Eu imaginei que tivesse escrito na vestimenta dele na altura da coxa. Então é importante a gente deixar claro o seguinte: mais uma vez nós estamos diante de uma linguagem simbólica, né? E mais do que isso, Jesus, ele foi um judeu obediente. E havia uma lei mosaica, né, o estabelecimento de uma proibição de ferimentos e marcas em Levítico capítulo 19, verso 28. Então, de maneira alguma, Jesus iria entrar em oposição àquilo que estava ainda em vigor na lei mosaica. Jesus viveu os últimos dias da antiga aliança. Ele cumpriu a lei por completo. Então não faria sentido ele, né, desobedecer algo que ainda estava em vigor. Então, esse é o ponto, né? Mas aí, eu faço uma outra pergunta. Sobretudo, porque estamos diante de um mundo hoje, né? Você deve ter ouvido, ou você deve ter lido, né? Pessoas que estão se tatuando e colocando
o nome de Jesus num versículo, né, colocando no punho uma referência bíblica para que, ao olhar, nunca se esqueça da sua missão. E aí eu pergunto para vocês, né, nessa manhã, posso me tatuar para a glória de Deus? Eu estou falando, vejam que o meu foco está em tatuagens, né, que tem a conotação de abrem a boca para dizer que estão fazendo para a glória de Deus. Tá? Então, meu foco é isso. Vamos lá. Se não estamos, e um grande argumento é o seguinte, se não estamos debaixo da lei, precisamos obedecer a tal passagem em Levítico 19, verso 28. Né? E aí eu quero dizer para a igreja também que o Antigo Testamento não virou um livro de história, e nem os mandamentos foram jogados no lixo. Estamos debaixo de uma nova aliança, sim. Mas tem tanta importância que a Bíblia ainda contempla esses 39 livros, e que não são livros de história. Muitos mandamentos foram aperfeiçoados, repetidos. Então, isso não nos dá o aval para fazermos tudo o que quisermos. E é importante tomar conhecimento da origem de determinados costumes. Como hoje, nós estamos já diante de igrejas neopentecostais introduzindo novos costumes. E que cabe a nós, né, refletir qual é a origem desses novos costumes para ver se tem alinhamento com a palavra de Deus, né? 1 Coríntios, e aí é o seguinte, tudo tem sustentação bíblica. Tudo tem sustentação bíblica, né? Ou seja, seitas, né, usam um texto fora do contexto para os seus argumentos. E não é diferente aqui. Então, qual é o texto um dos textos que vão usar? É esse aí. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, qualquer outra coisa. Então, qualquer outra coisa pode ser, vou escrever aqui um versículo da Bíblia, escrever aqui, Jesus é o meu Senhor e Salvador, é qualquer outra coisa. Aí, para me contrapor a esse versículo, eu vou usar um outro versículo, que está em Romanos, no capítulo 14, verso 21, que diz assim, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. E aí pergunta, será que se eu fizer uma tatuagem, isso poderá servir de tropeço ou escândalo aos meus irmãos? Assim, eu me lembro de uma situação quando eu era novo convertido. Eu saí para um jantar com o pai e a mãe de uma menina que é sobrinha de um bispo famoso hoje, né? E na ocasião, eu novo convertido, né, eu fiquei assustado, porque antes de comermos, iniciar a refeição, o pai da menina fez o pedido de um drink, um whisky, e aquilo me causou espanto, né? Então, ou seja, aquilo soou mal para mim, a tal ponto de eu não ter, obviamente, que falado nada. Mas eu sou uma pessoa espontânea e clara com os meus sentimentos. A minha cara disse tudo. E aí ele precisou, né, abrir a sua boca para dizer que aquilo se tratava de algo apenas social e que não era dominado pela bebida e que não havia pecado no consumo daquela bebida. Ou seja, ele teve que botar uma bandeira em cima da cabeça dele para me explicar, mas algo que gerou um constrangimento e que para mim, né, me assustou. Mas essa não é a primeira pergunta que eu faço, vamos lá. Será a tatuagem a forma como Deus quer que o glorifique? Né? Ou seja, os discípulos, quando foram celebrar a Páscoa, eles não fizeram de qualquer jeito ou no lugar que acharam melhor. Eles perguntaram ao Senhor, onde queres que a preparemos? E está aí algo
que cada um deve perguntar a Deus. Ou seja, se um costume que teve início em rituais pagãos é a melhor forma de glorificá-lo. Então, a origem da tatuagem associado com rituais pagãos. Então, cabe a nós perguntar a Deus se Ele entende que essa seria a melhor ou uma das opções de glorificarmos o nome dele, escrevendo uma passagem bíblica, um versículo bíblico nas costas, no braço, seja onde for, né? Ou até mesmo, como recentemente vi, né, escrevendo um versículo no punho, para que isso nunca saísse da mente. Então, uma pessoa desse quilate, né, ela tem que colocar toda a armadura, ela tem que botar o capacete, ela tem que andar como um soldado romano. Né? Ela tem que botar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e andar na rua, para ela não se lembrar do que está associado a cada uma dessas peças. Sim ou não? Sim. Somos conhecidos pelos nossos frutos. Então não é o que se escreve. E se há necessidade de escrever no punho alguma coisa para lembrar, é porque ainda não internalizou o seu chamado. Pastor, a circuncisão no coração. Circuncisão no coração. Sim, isso aí. Então, na minha opinião, nós não temos base bíblica para isso, né? E a única marca que precisamos é o selo do Espírito Santo. Assim como dos ímpios o selo é o 666, que é um símbolo simbólico, o nosso selo é o selo do Espírito Santo de Deus. Então lembrem-se o seguinte, eu estou tratando deste assunto aqui, ó. Posso me tatuar para a glória de Deus, tá bom? Então o meu foco é nisto aqui. Eu não estou falando de outras coisas. Estou falando nisto aqui, né? Importante, porque temos pais, jovens, né, dentro da igreja, e que é importante ter o conhecimento para poder, né, se posicionar. Então vamos lá, terceiro ponto. Os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis. A aparição do noivo. João vê Jesus vindo vitoriosamente do céu. O céu se abre, e dessa vez o céu está aberto não para João entrar, mas para Jesus e os seus exércitos saírem. A última cena da história está para acontecer. Jesus virá para a última batalha. É o tempo da grande tribulação. Satanás estará dando suas últimas cartadas. O anticristo e o falso profeta estarão seduzindo o mundo e perseguindo a igreja. Mas Jesus aparece como o supremo conquistador. Ele aparece repentinamente em majestade e glória. Então, descrição do noivo. Ele é fiel e verdadeiro, ele é aquele que a tudo perscruta, ou seja, é aquele que a tudo observa, ele é vencedor supremo, ou seja, eu estou extraindo informações dos versículos que nós lemos, né? Ele é insondável em seu ser, ou seja, isso revela que nós jamais vamos esgotar completamente o seu conhecimento. Ele é a palavra de Deus em ação. Ele é o amado da igreja e o vingador de seus inimigos. E por fim, né, no verso 16, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? Então, os exércitos ou acompanhantes do noivo, o Rei dos reis, né? Então, o rei virá em glória, ao clangor da trombeta de Deus, ao som da trombeta do arcanjo. Cristo descerá do céu. Todo olho, já escrevi isso, mas repeti. Todo olho verá, ele virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente e triunfalmente. Então não haverá confusão, mas será de repente. O rei virá com o seu séquito, os anjos e os remidos, né? Um exército de anjos descerá com Cristo. Os salvos
que estiverem na glória virão com ele entre nuvens. Todos como vencedores, montados em cavalos brancos. Todos com vestiduras brancas. Outrora, a nossa justiça, como a palavra mesmo diz, era como trapos de imundícia, mas agora nós vamos vestir vestiduras brancas, nós somos justos e vencedores, né? Hã? Sim, sim. Que ainda vai ser salva, sim. Então há um contraste entre esses dois banquetes, né? A derrota do inimigo, dos inimigos pelo Rei dos Reis, é descrita em toda a sua hediondez. Há um contraste entre esses dois banquetes. O primeiro é o banquete das bodas do Cordeiro, do casamento, do noivo com a noiva, né? A qual todos os santos são convidados. O segundo, o banquete dos vencidos, ao qual todas as aves de rapina, estava escrito no que lemos, são convocadas, e isso indica que todo o poder terreno chegou ao fim, né? A vitória de Cristo, ela é completa. O Rei dos Reis triunfa sobre seus inimigos na batalha final, o Armagedon. Essa será a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os exércitos que acompanham a Cristo não lutam. Eu já disse isso, estou repetindo. Mas Jesus destruirá o anticristo com o sopro da sua boca pela manifestação da sua vinda. Todas as nações da terra o verão e o lamentarão. Quando os inimigos do Cordeiro se reunirem, então sua derrota será total e final. Essa batalha, Jesus a vence não com armas, mas com a sua palavra, a espada afiada que sai da sua boca, que foi lida aqui no versículo número 15. Né? Aquele dia será dia de trevas e não de luz para os inimigos. Né? Ninguém poderá escapar. Aquele será o grande dia da ira do Cordeiro e do juízo de Deus. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago do fogo, onde a meretriz também estará queimando. Né? Então, o que foi primeiro lançado no fogo foi a meretriz. Né? Eles jamais sairão desse lago, serão atormentados pelos séculos dos séculos. Enquanto os inimigos de Deus estarão sendo atormentados por toda a eternidade, a igreja desfrutará da intimidade de Cristo nas bodas do Cordeiro para todo o sempre. Né? E assim a gente encerra mais uma aula, né? Encerramos o capítulo 19, né? Encerramos a 6ª sessão, e a partir da semana que vem, nas 2 últimas aulas, semana que vem e na outra, vamos dividir, né, capítulo 20, 21 e 22 em um capítulo e meio, e vamos estudar nos 2 próximos domingos a 7ª e última sessão paralela e progressiva, encerrando, né, o estudo do livro de Apocalipse e dando início, né, no domingo do dia 12 ao projeto intitulado O Espírito Santo e Você. Né? Então a gente vai começar a falar sobre o Espírito Santo em provavelmente 17 aulas, né? Onde a gente vai poder esmiuçar informações importantes, né, sobre o Espírito Santo, sobre o haja, né, de Deus por meio do Espírito Santo. Abrir os olhos para determinadas coisas que são parte do Espírito Santo, outras que não provêm do Espírito Santo, coisas que devemos fazer, outras que não estão coerentes, né, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, é um estudo infinitamente menos denso do que o livro de Apocalipse, mas um estudo de uma importância elevada por conta, né, do assunto em pauta, que é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então vamos ficar de pé e encerrar essa última aula. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade, Pai, de mais uma vez o Senhor nos guiar e concluir mais uma aula, Pai, com conhecimento, com entendimento daquilo que a Tua palavra revela a nós, Pai. Continua, Deus, cuidando dos nossos corações e das nossas mentes,
para que nós possamos, ó Pai, estar atentos à Tua palavra, à Tua vontade, e não deixarmos, Deus, para amanhã aquilo que somos chamados a fazer no dia que se chama hoje, porque como o Senhor mesmo mostra na Tua palavra, de repente, muitas coisas vão acontecer e nós não queremos ser pegos de surpresa, mas sim ter o selo da Tua aprovação diariamente, Pai, em nossas vidas. Cuida de nós e continua, Deus, nos abastecendo com toda sorte de graça, misericórdia e amor, assim nós oramos. Em nome de Jesus, amém.